Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Eduardo Manente, estamos na nossa terceira aula já, hein? Já nos conhecemos, já vimos na primeira aula mais ou menos o que é o direito, as suas noções básicas e basilares. Vimos na segunda aula como podemos exercer esse direito e tratamos isso através do juizado especial civil, que é uma forma de nós fazermos valer o nosso direito, de aplicar o nosso direito sem a necessidade da contratação de um advogado, né? É o caso em que a parte tem o poder postulatório e ela mesma funciona como autora, como advogada e autora da sua ação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor, os conceitos básicos e preambulares, o que precisamos saber inicialmente para poder compreender o que é uma relação de consumo. Então vamos lá. De início, anotem ao número da lei que refere-se ao Código de Defesa do Consumidor. É a 8.078, perdão, de 90. Repetindo, 8.078 de 90. É uma lei, para muitos de vocês jovens, pode parecer antiga, mas é uma lei que chegou até de uma forma tardia para o nosso ordenamento jurídico. Se você for notar que algumas legislações são da década de 20, outras de 40, 60, e o código veio apenas na década de 90, né? Portanto, tem um pouco mais aí de 40, 30 anos. Sou ruim de matemática, mas é uma lei que veio, mas ela, apesar de ser de 90, ela se mostra bem atual e necessária, porque as relações de consumo cada vez elas tomam mais corpo, e principalmente por conta de ferramentas, a internet hoje em dia como uma forma de venda de produtos, e isso a gente precisa ter um respaldo jurídico, o consumidor precisa ter um respaldo jurídico para não se sentir tão desamparado diante de uma relação com a outra parte. E é isso que nós queremos falar hoje. Quais são as partes de uma relação de consumo? A gente sempre informo para vocês, para os meus alunos, que uma relação processual, uma relação de consumo, ela é sempre bipolarizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem duas partes. Eu tenho de um lado o consumidor e do outro lado o fornecedor, prestador de serviço, o fabricante. Então, ela é bipolarizada. De um lado, consumidor, de um lado, fornecedor, prestador de serviço, fabricante. Então, vamos conceituar esses dois lados. O artigo 2º desta lei, 8.078 de 90, estabelece de maneira literal que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços como destinatário final. O que é importante disso? Justamente esse final. A pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços precisa ser como destinatário final. Como assim? Como assim, professor, destinatário final? Explico através de exemplos. Eu preciso ter o ânimo de consumir esses produtos e serviços. Então, se eu vou até uma loja e compro um celular para a minha utilização, eu sou um consumidor final. Se eu compro um produto, um chocolate, para revendê-lo de uma maneira até informal, eu sou o destinatário final? Não. Então o Código de Defesa do Consumidor vai ser aplicado no meu caso? Não. Agora, se eu sou o destinatário final e compro para minha utilização, eu consigo me configurar como consumidor
à luz do artigo 2º e eu serei respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, se eu não sou destinatário final, se eu estou consumindo algum produto ou serviço para revendê-lo, para repassá-lo lá na frente, quer dizer que uma outra pessoa será o destinatário final, e não eu. Então, o Código de Defesa do Consumidor não me respalda como consumidor. Tudo bem? Compreendido? Tudo certo? Vamos partir para outra parte? Se nós já definimos aqui o que é consumidor, falta definir a outra parte dessa relação de consumo, que é os prestadores de serviço, fabricantes e vendedores de uma forma geral. E o artigo 3º da Lei 8.078 define isso, tá? Peço que vocês entrem e leiam esse artigo. Lá está escrito um rol enorme e muito extenso de pessoas que podem figurar como fabricantes, prestadoras de serviço, vendedores, revendedores. Todos eles estarão presentes nesse artigo 3º e irão compor essa relação de consumo com o consumidor, tá certo? Então, esse fabricante ele precisa prestar esse serviço para o consumidor final, tá? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. O consumidor pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Um exemplo de consumidor, pessoa jurídica, por exemplo, às vezes fica obscuro, não consigo compreender direito. Digamos que você tem uma loja e essa loja ela tá suja, ela precisa de uma limpeza, ela é de vidraça e ela precisa de uma limpeza do lado de fora. Você contrata uma pessoa para fazer essa limpeza na sua loja. Você é consumidora porque está utilizando como destinatário final desse produto e serviço. Você não está utilizando para revendê-lo. Então, uma pessoa jurídica pode ser sim um consumidor. Da mesma forma, neste mesmo exemplo, eu consigo definir aí um prestador de serviço, um fabricante, a outra parte dessa relação de consumo, uma pessoa física. Digamos que esta pessoa que vai fazer a limpeza nessa loja, ele não tem uma empresa aberta, ele trabalha por conta. E ele é o que? Ele é o fabricante. Então eu vou ter o consumidor, uma pessoa jurídica, e o fabricante, prestador de serviço, vendedor, o outro lado dessa relação de consumo, uma pessoa física. Entenderam? É importante saber isso para saber distinguir, para não achar que toda vez uma pessoa jurídica sempre será um fabricante ou a pessoa física toda vez será um consumidor. É preciso entender bem essa relação de consumo para verificar se enquadra nos conceitos do artigo 2º e 3º da Lei 8.078 de 90, porque, uma vez caracterizados, eu consigo aplicar todos os direitos dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Por hoje ficaremos apenas com os conceitos aqui preenchidos e mais para frente desenvolveremos mais essa situação, incluindo dúvidas a respeito, o que vocês acharem interessante também, tragam para o portal, repassem aqui para mim, direcionem para o professor Carlos, que eu tiro aqui as dúvidas na próxima aula. Tá bom? Acessem o nosso site. Muito obrigado pela confiança.